Olá, pessoal! Vamos continuar os nossos estudos sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Vamos falar agora da etapa da educação infantil. Sejam bem-vindos. Bom, a etapa da educação infantil ela é um pouco diferente do ensino fundamental e do médio. Ela vai trabalhar aí com crianças de 0 a 5 anos. Com 6 anos, a criança já entra no ensino fundamental. Então, assim, ela não tem componentes curriculares como a matemática, a língua portuguesa, ciências, né? A gente vai ver que ela tem campos de experiências. Então, a forma como você vai trabalhar o desenvolvimento dessa criança, que faz parte da educação infantil, que é o aluno da educação infantil, é diferente da forma como você vai trabalhar o desenvolvimento do fundamental, até pelo aspecto cognitivo, maturação, né, do organismo, etc. Para começar, a gente precisa dizer os 6 direitos de aprendizagem das crianças da educação infantil, que a BNCC traz logo de cara, tá? Esses direitos de aprendizagem, eles precisam estar presentes todos os dias no cotidiano dessa criança e inseridos em todas as práticas que a escola vai apresentar para essa criança. E quais são eles? Conviver, né, que a criança, como ser social, precisa se desenvolver nesse aspecto, interagindo com seus pares, com a sua família, seus grupos sociais, sua cultura, mas principalmente com seus pares. Um dos motivos pelos quais a gente orienta os pais a colocarem as crianças na educação infantil é a socialização. E muitos deles dizem, mas os meus filhos se socializam, eles têm irmãos, eles têm a gente, eles têm primos, etc. Na verdade, existe um tipo de desenvolvimento cognitivo, principalmente da linguagem, que ele vai se dar ali especificamente com crianças da mesma idade, não vai se dar com as crianças mais velhas, nem com as crianças mais novas, menos ainda com os adultos, né? É uma interação, é um tipo de interação que as crianças têm só com quem está ali do tamanho delas na mesma etapa de desenvolvimento. Pode observar isso em parquinhos e mesmo na escola, que algumas, inclusive, desenvolvem uma forma de se comunicar própria delas, né, que ninguém entende. Então, é importante essa interação. Vai estimular o desenvolvimento cognitivo, vai estimular o desenvolvimento da criança em outros aspectos também, inclusive emocional. A criança tem o direito de brincar, isso não se questiona, faz parte da infância. O brincar dentro da escola, ele vai ser um brincar didático, mas ele também vai ser um brincar divertido, tá? O brincar, ele vai estimular a imaginação, a criatividade, as experiências sensoriais, emocionais, vai ajudar a criança a se expressar, a se socializar. Daí vem também a participação, quando você promove um jogo, ali uma dinâmica, a criança precisa participar para desenvolver autonomia, independência e a própria personalidade. Ali a gente já vai ver traços da personalidade dessa criança. Explorar o ambiente. Eu sei que muitos pais ficam com receio disso e realmente precisa ser monitorada a criança, mas faz parte do desenvolvimento dela explorar os próprios movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, as palavras, as emoções, as transformações, os relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, dentro da escola e fora dela. Está descobrindo um universo, ela precisa interagir com esse universo. Se expressar, porque a criança ainda está desenvolvendo a linguagem, o vocabulário, né? E ela precisa aprender a expressar o que ela sente, o que ela pensa, o que ela quer. Então, a educação infantil vai promover esse tipo de desenvolvimento e conhecer-se também, né? A criança vai perceber ali que ela não é o centro do universo, que ela é um indivíduo dentro de um universo cheio de outros indivíduos de diversos tamanhos, de diversas formas, de diversas cores. E a partir daí, ela vai começar a criar sua própria identidade para se diferenciar ali, né, das outras pessoas, para poder se conhecer como pessoa em relação a essas outras pessoas. E aí, gente, dentro da educação infantil, a gente não tem, como eu já disse, os componentes curriculares ainda, né, os tradicionais, a gente tem campos de experiência.
A gente vai ver agora um a um esses campos de experiências que a escola vai ter que explorar todos eles dentro da educação infantil. E, inclusive, ó, eu trouxe aí um exemplo de prática com esse primeiro campo, o eu, o outro e o nós, que é da revista Nova Escola. Lá tem outras práticas com os outros campos de experiência, tá? Para quem quiser já elaborar o seu plano de aula. Então, esse campo de experiência ele vai estimular a criança a conhecer o ambiente com seus objetos e os seus seres vivos. Então, ela vai se colocar como pessoa, vai reconhecer o outro como pessoa e vai reconhecer as interações que ela tem com esse outro e com os outros objetos e com os outros seres vivos, tá? Que fazem parte ali do ambiente. Então, é um campo de experiência com muita exploração, tanto emocional quanto física. Isso vai ajudar a desenvolver a personalidade, o pensamento, reconhecer as emoções e construir essa criança como futura cidadã, porque ela vai viver em sociedade e a escola é o primeiro exemplo de sociedade que ela tem, né? Ela é uma micro-sociedade. Então, ela vai entender que existem pessoas que são diferentes dela, porque nós vivemos dentro de uma diversidade cultural, social, econômica, e vai entender que essa diversidade faz parte, vai aprender a respeitar essa diversidade. A escola também vai estimular o autoconhecimento e o autocuidado, a autopreservação, né? Para a criança já desenvolver ali umas noções de higiene, de cuidados pessoais. E a escola vai criar também oportunidades para que as crianças entrem em contato com os outros grupos sociais e culturais, com outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais do grupo, costumes, celebrações, narrativas. É um campo que dá margem a muitas práticas, muitas atividades que podem ser desenvolvidas dentro da escola. A BNCC ela vai trazer ali dentro do documento várias formas, né, de você trabalhar as habilidades e as competências dentro dos campos de experiência. Na apostila a gente tem exemplos disso. São páginas e páginas de direção, mas lembrem-se que não é engessado. A atividade em si, a prática em si, vai ficar por conta da criatividade da gestão, do professor. Isso é muito bom, porque você precisa conhecer a sua criança para elaborar uma prática, uma atividade que faça parte do universo dela. O segundo campo de experiência é o corpo, gestos e movimento. É interessante, gente, frisar que todos os campos de experiência estão entrelaçados, tá? Então, eu não vou tirar o dia hoje na educação infantil para trabalhar só corpo, gestos e movimentos. Existem várias atividades que você vai selecionar que vai abordar mais que um campo de experiência, porque o nosso desenvolvimento, ele não se dá assim, hoje eu vou desenvolver o cognitivo, amanhã eu vou desenvolver o emocional. Não, ao longo do dia você vai trabalhando diversos aspectos do seu desenvolvimento e vai explorando esses campos também, né? Com os campos de experiência da educação infantil é a mesma coisa. Então, a gente vai explicar separadamente esses campos, mas na hora de aplicar, vocês vão perceber que eles se entrelaçam, tá? Nesse campo, então, a criança vai explorar seu ambiente, seus objetos, seus movimentos, muito parecido com o campo anterior, né? As brincadeiras e os jogos são fundamentais para esse campo de experiência e devem proporcionar a exploração dos aspectos psicomotores, criando oportunidades de experiências físicas e sensoriais. Então, daí a gente tem uma diferença grande ali, não muito grande, né? Mas uma diferença básica entre o campo anterior, em que a criança vai se conhecer, vai conhecer o outro, vai conhecer o grupo em que ela está inserida. Mas esse campo, ao mesmo tempo que ela vai ter essa interação social, ela vai explorar movimentos psicomotores, brincar, vai ser não só uma relação de emocional, uma relação social, mas também uma relação física. Ela vai pular, ela vai dançar, ela vai gritar, ela vai expandir a sua parte sensorial, né, os 5 sentidos, e a sua parte física. E aí, por meio de diferentes linguagens, como a música, a dança,
o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam, se expressam, né? No entrelaçamento entre o corpo, a emoção e a linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Então, a gente vê que esse campo de experiência ele é mais físico mesmo. A criança vai entender ali que ela tem alguns limites, né? E eu trouxe aí, por exemplo, do Espaço Educar, tá? A fonte para acessar essas figuras está no próximo slide. O Espaço Educar é uma página onde os educadores compartilham conhecimento, experiências, práticas, e é interessante a gente ver o exemplo aí das brincadeiras, das atividades que fazem parte desse campo. Jogos de imitação, dramatizações, parquinho, danças, jogos coletivos, atividades motoras fina e grossa. O que é a fina? Ela vai desenhar, por exemplo, ela vai estar desenvolvendo a coordenação motora fina. A grossa envolve grandes grupos musculares, como por exemplo, aí, ó, descendo escorregador, que a gente vê na imagem. Então, a gente vai ver que os campos eles estão entrelaçados. Por exemplo, quando a gente faz uma dramatização, a gente está envolvendo a criança numa atividade motora, mas também emocional. Então, nesse campo, traços, sons, cores e formas, a criança vai continuar explorando o ambiente, só que agora ela vai ter ali um contato mais sensorial, no sentido de desenvolver os 5 sentidos. Então, as cores, né, que ativam o visual, as formas que vão ativar ali o sentido tátil, os sons, os traços. A criança precisa ser colocada em práticas que envolvam pintura, modelagem, colagem, fotografia, música, teatro, dança, plasticidade, gestos, mímicas, canções, enfim, é um campo de experiência que tem aí muitas oportunidades de aprendizagem. Com essas práticas, ela vai aprender a se expressar e a criar suas próprias linguagens e produções artísticas e culturais. Então, ao mesmo tempo que ela está brincando ali, que ela está se divertindo, ela está criando vínculos sociais, né, com os pares, e está aprendendo a manifestar o que sente, o que pensam, às vezes através dos desenhos, às vezes através da música, às vezes através da própria escrita, né, quando ela está ali pré-alfabetizada. E vai ter contato também com aspectos culturais, que você vai pegar ali a cultura local e vai emergir ali na educação infantil. Então, assim, brincadeiras que fazem parte desse campo, com desenho, com blocos lógicos, música, pintura, coordenação motora, fina e grossa, escrita, uma pré-escrita. Você pode fazer uma caixa sensorial, que é a criança coloca a mãozinha na caixa, ela vai sentir as diversas texturas. Você coloca ali pelúcia, algodão, né? Às vezes uma textura mais áspera, nada que machuque a criança ou dê alergia. Assim, para ela perceber através do tato as diferentes texturas, os cheiros também, cheiros de plantas. É muito interessante explorar o ambiente nesse campo de experiência. Aqui a gente tem um campo de experiência que vai estimular bastante o desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança. Desde o nascimento, a criança se comunica, tá? Ela faz gestos, ela faz expressões, ela reage ao que passamos para ela, cantando, falando. A criança, até ela conseguir desenvolver completamente a linguagem verbal, ela vai ler muito a expressão do adulto, né, e das outras pessoas, das outras crianças também. Ela vai prestar muita atenção no tom de voz, nos gestos da pessoa. Por quê? Porque como ela não tem ainda o vocabulário para expressar e ela não entende completamente o que a gente fala para ela, ela vai usar outros recursos para interpretar o ambiente, tá? Por isso é muito importante a gente tomar cuidado com o modo que a gente fala com as crianças. E aí a escola vai ajudar a desenvolver esse vocabulário, esse repertório linguístico, melhorando sempre a forma de se expressar e de compreender o mundo, né? E aí as estratégias pedagógicas
precisam colocar as crianças em situações comunicativas, de interação, mostrando os vários instrumentos que a gente utiliza para esse processo, oferecendo estímulos para o seu aspecto cognitivo. Instrumentos, canais de comunicação. A gente se comunica como? Através da fala, através de gestos, através de sinais, através de mensagens. Então, a gente vai mostrar para a criança que existem várias formas. A gente se comunica através de desenho, de música, de interpretação, tá? Tudo isso ajuda a criança a passar para outra pessoa o que ela está sentindo, o que ela está pensando, e ajuda ela também a entender o que o outro está sentindo e o que o outro está pensando. Então a criança vai aprender também a ouvir, a refletir, a cooperar, a respeitar os colegas, né? A entender que o mundo é feito de várias pessoas. Então, pode-se fazer contação de histórias, dramatizações, jogos lúdicos, né, de faz de conta. Tudo isso ajuda a desenvolver esse aspecto cognitivo, ajuda a desenvolver empatia, né, que é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro e que as crianças ainda estão aprendendo a fazer, né? E a sensação de pertencer a um grupo social. Então, desde cedo você pode manter a criança em contato com livro, com poema, com cordel, com quadrinhos. Ai, mas ela não sabe ler, não tem importância. Só dela estar admirando ali aquele objeto já vai estimular ela a aprender a ler, para poder usar aquele objeto, né? Explorar diversos gêneros textuais e literários, não ficar restrito às vezes só aquela abrir o livro, contar a história e fechar, deixar a criança participar, deixar ela falar sobre aquilo, perguntar, criar personagens, mudar o final da história. Tudo isso é interessante. Então, esse campo de experiência vai mexer bastante com essa questão da linguagem, as diversas linguagens. Isso tudo é muito divertido, mas também muito importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. E aí a gente tem o campo de experiência espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que vai ajudar a desenvolver aí o pensamento lógico, vai ajudar a criança a entender melhor também o espaço físico, né? E os fenômenos desse espaço físico. Então, ela vai começar a aprender a se localizar no tempo e espaço. A gente já começa a ensinar um pouco das horas, a gente começa a ensinar um pouco sobre distâncias para a criança, pede para ela observar o caminho da escola, né, que ela faz da casa dela até a escola, para ela começar a desenvolver o pensamento concreto, porque o que acontece? Segundo as fases de desenvolvimento de Piaget, a criança tem os 4 períodos ali de desenvolvimento, né? O primeiro período é sensório-motor, o segundo período é o pré-operacional, muito importante o jogo do faz de conta, do lúdico, que é essa fase da educação infantil. Mas aí, o terceiro período, que é o operacional concreto, que ela já está no ensino fundamental, ela já vai querer Olá, saber. peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ela já vai querer saber a resposta dos porquês das suas perguntas. E aí a gente já começa a introduzir esse período operacional concreto na educação infantil através desse campo de experiências, que vai começar a dar explicações para a criança por que das coisas acontecem, né? Os fenômenos da natureza, a fauna, a flora, enfim, tudo que cerca ela, e ela faz muitas perguntas e tem que responder ali
claro, com uma linguagem que a criança entende. E às vezes o que a criança entende é o quê? Uma atividade, uma brincadeira, um videozinho. Então, assim, a criança vai aprender ali a contar, vai aprender a ordenar, a relação entre quantidade, porque às vezes ela vai comer, ela não consegue ainda fazer essa relação de quantidade em relação aos líquidos, dimensões, medidas, comparação de pesos, comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais. Você vai dar para ela manipular ali os números para ela ver que são diferentes, né? Tudo isso aguça a curiosidade da criança e tem que ser respondido. Como que eu vou trabalhar isso na escola? Eu trouxe uma dica aí do Box Nova Escola. Lá tem atividades, vocês veem a imagem de uma aí, para trabalhar esse campo de experiência específico, mas lá no Box Nova Escola tem outros campos de experiência também para você encontrar atividades para serem desenvolvidas na educação infantil. É interessante ir lá, dar uma olhada na matéria, para a gente contextualizar esse ensino, né? Porque, como eu disse, a BNCC ela vai te trazer orientações. Quem vai transformar isso em conteúdo, em educação prática, é a escola, através da sua gestão e dos seus professores. Olha, pessoal, quando eu dou aula sobre BNCC nos cursos de formação de professores, os alunos ficam com o cabelo em pé quando vem essas imagens que vocês estão vendo aí nos slides, tá? É complicado, eu não consigo entender. Na verdade, olhando assim, é diferente, né? Ela traz a BNCC uma estrutura aí de competências, de habilidades, de objetivos, todos articulados de uma maneira nova, inovadora. Então, tudo que é diferente desequilibra um pouco o nosso conhecimento, tá? Segundo Piaget. Mas faz parte agora do nosso trabalho, principalmente quem vai elaborar currículo, e a gente precisa entender como é que funciona. E como que é isso? Ó, eu trouxe aí um exemplo de um campo de experiência, que é traços, sons, cores e formas. Na BNCC tem um quadro desse daí para cada campo de experiência, e até mais de um quadro. Por quê? O que acontece? Dentro desse quadro, a gente tem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada uma das 3 faixas etárias que são trabalhadas na educação infantil, que são atendidas pela educação infantil. Os bebês de 0 a 1 ano e meio, as crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, né? Quase 4. Crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses. Com 6 já vai para o ensino fundamental, tá? Então, vamos pegar os bebês. Quais os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os bebês? 1. Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. 2. Traçar marcas gráficas em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e tintas. E 3, explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Certo? É sequencial? É sequencial. Tanto que no final ali do parênteses, vocês veem 1, 2 e 3. A gente vai entender o que está entre parênteses já já, tá? Segunda etapa, segunda fase faixa etária da BNCC. Primeiro, criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Segundo, utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, argila, massa e modelar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. E 3, utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. São sequenciais? São sequenciais. Vamos ver por quê. Vamos ao quadro branco, que está ao lado desse do campus de experiências, onde a gente tem ali uma composição, né, alfanumérica, que é EI02TS01. É o que está entre parênteses em todas as linhas, em todas as colunas ali do campo de experiência. Isso vai aparecer em toda
a BNCC, em todas as 3 etapas, educação infantil, fundamental e média. E aí que é importante que você já entenda e já memorize como é isso, para você saber a sequência que você vai trabalhar, né? O componente ou campo de experiência, a faixa etária ou o ano, né? E a etapa que você tá. A primeira que aparece, gente, é a etapa. Então, nós temos aí EI de educação infantil, EF de ensino fundamental e EM de ensino médio. Lembra que eu falei? Educação básica é dividida em 3 etapas, portanto, a BNCC é dividida em 3 etapas. Então, EI é de educação infantil. Então, quando eu vejo uma habilidade ali entre parênteses, eu já sei que começa com EI, é uma habilidade da educação infantil. Segundo, 02. O 02 é a faixa etária da educação infantil. 01, 02 e 03. Nós temos 3 faixas etárias que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, eu sei que o trabalho ali é com 02. Vamos ver ali nas colunas, vocês vão ver que a primeira coluna está EI 01, a segunda coluna está EI 02 e a terceira coluna está EI 03, certo? 3 faixas etárias. No fundamental, que eu vou explicar depois para vocês, vocês vão ver que é por ano. Nós temos 9 anos, então nós temos de 1 a 9. TS é o quê? TS é o campo de experiência. Vamos ver como que ficam as siglas do campo de experiência? TS significa traços, sons, cores e formas, igual a gente vê ali no exemplo, né? Então, nós temos EI 02, né? Ou seja, crianças bem pequenas. TS, traços, sons, cores e formas. Se for EO, é eu, outro e o nós. Se for CG, corpo, gestos e movimentos. Se for EF, escuta, fala, pensamento e imaginação. Ah, mas eu não vou confundir esse F com ensino fundamental? Não, porque o componente curricular ou campo de experiência é o terceiro par, tá? Enquanto que a etapa de desenvolvimento, ela aparece logo no comecinho, tá? Então, vai vir ES ali. Outra coisa, o campo de experiência é aplicado só para a educação infantil e não para o fundamental. E nós temos ET, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações. Então, nós temos ali a etapa da educação infantil, o segundo grupo etário, crianças bem pequenas, o campo é traços, sons, cores e formas, e o último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do campo de experiência para cada grupo de faixa etária. Como que eu vejo essas habilidades? Aí as habilidades no quadro, ó, em forma sequencial, como eu falei para vocês. A primeira a ser desenvolvida nessa faixa etária é, número 1, criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. E se no finalzinho ele tivesse a 02? Seria utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, argila, massa de modelar, etc, etc. E assim por diante. Nós temos 3 faixas etárias, cada uma delas tem 3 habilidades a serem desenvolvidas de forma sequencial. Isso quer dizer o quê? Primeiro eu vou trabalhar, explorar sons produzidos ali com bebês, depois eu vou para traçar marcas gráficas. É rígido isso? Não. Se a escola for trabalhar tinta, instrumento riscante, que é a habilidade 2, antes da 1, não vai ser o fim do mundo. Lembrem-se, a BNCC, gente, é uma orientação. Na hora de compor uma atividade, uma prática, um componente curricular, um conteúdo, qualquer coisa que você vai trabalhar na escola, você pode misturar habilidade, você pode misturar campos de experiências, como eu já falei, tá? Não precisa seguir assim do jeito que tá, não. A gente tá colocando aqui do jeito que tá na BNCC porque ela está organizando isso, tá? E nós vamos entender a organização dela. Não significa que na hora de elaborar um currículo eu tenho que ser rígida desse jeito. Mas na hora de colocar a habilidade da BNCC, eu preciso colocar isso que está entre parênteses, né? Sim. Toda vez que você vai montar uma aula e o seu gestor perguntar assim, e quais habilidades da BNCC você está trabalhando na sua aula?
Você vai lá, peraí, eu estou dando aula para educação infantil, meus aluninhos têm 3 anos, então eles são crianças bem pequenas, né? Coluna 2, e eu vou trabalhar com massa de modelar e argila. Então eu sei que é o meiozinho ali do quadrado, EI02, TS02. Ou seja, eu vou colocar isso que está entre parênteses, EI02, TS02, no meu plano de aula. Por quê? Porque eu estou utilizando materiais variados com possibilidades de manipulação, argila, massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies, etc. Vai copiar a habilidade todinha. Ah, mas e se eu estiver explorando som também? Você vai colocar lá habilidades relacionadas aos sons, né? Pode ser essa da primeira faixa etária, que é a 01, EI01, TS01, explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Pode ser a da terceira faixa etária, né? Pode ser a da sua faixa etária, criar sons com materiais e objetos. Como eu disse, não precisa usar só uma habilidade, pode usar todas, se você quiser e tiver a criatividade de elaborar uma prática com educação infantil que explore todas essas 9 habilidades que nós temos aí, ótimo, sabe? Mas é preciso que você coloque esse conteúdo entre parênteses aí, que a gente entendeu, né? Que a gente compreendeu, que eu espero que sim. Por quê? Porque ele que vai mostrar qual habilidade que você está trabalhando. Então, para resumir, EI02, TS01 significa que na etapa da educação infantil, EI, na faixa etária 02, né? Crianças bem pequenas, dentro do campo de experiência, traços, sons, cores e formas, TS, a habilidade a ser desenvolvida é a primeira desse campo, que é a 01, que é, portanto, criar sons, materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos da música, certo? Aí, para finalizar a nossa aula, tem a estrutura da educação infantil, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que nós citamos e explicamos, os campos de experiências, que nós citamos e explicamos, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né, que também falamos, que são todos aplicados em 3 fases de desenvolvimento da criança: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Aí, no final da educação infantil, a gente não tem prova, a gente não tem uma avaliação formal. A gente tem ali uma síntese de aprendizagens que as crianças devem ter adquirido para poder passar para a fase do ensino fundamental, mas se não adquiriu, não significa que ela não vai passar, tá bom? É só para poder ter ali uma base do que a criança já assimilou, já aprendeu, já desenvolveu e o que ela ainda precisa desenvolver ao longo do ensino fundamental. Eu trouxe exemplos de 3 campos de experiências, tem essa síntese lá na BNCC para todos os campos. Vou falar aí do primeiro, ó, o eu, o outro e o nós. O que a criança precisa? Ela precisa saber já com 5 anos de idade, já que ela vai com 6, né, para o ensino fundamental. Precisa saber respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros, conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. Então, dentro do campo de experiência, ao longo de toda a educação infantil, a escola vai ter que promover essas aprendizagens para as suas crianças. E corpo, gestos e movimentos, reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambiente saudável. Então, ela vai ter que saber, pelo menos, fazer a higiene pessoal e manter um ambiente limpo e sadio. Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se, cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo, né? Uma criança ali que já sabe se cuidar. Utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como instrumento de interação com o outro e com o meio, né? Ter um controle, saber os limites ali do próprio corpo e coordenar suas habilidades manuais, ou seja, ela já vai ter que fazer aquele movimento de pinça que a criança faz para escrever, tá? Isso, coordenação motora fina.
E se ela não souber, se não souber, a escola já vai passar ali para quem vai acolher essa criança no ensino fundamental que ela não sabe, que ela precisa desenvolver essa habilidade. Traços, sons, cores e formas, né? Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos, interagir com a música, como forma de expressão individual e coletiva, expressar-se por meio de artes visuais, utilizando diferentes materiais, relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações, expressão corporal. É interessante a gente notar nessa síntese de aprendizagens que não é nada demais, né? Não são habilidades fora do comum, não são habilidades fora do normal, são habilidades que as crianças daquela faixa etária têm que ter desenvolvido. Se não desenvolveram, nós vamos aí tentar verificar a causa, que pode ser duas. Ou a educação infantil não cumpriu, né, essas recomendações, essas orientações em cada campo de experiência, ou no caso a criança pode ter, lógico, algum transtorno de desenvolvimento que impediu ela de desenvolver uma ou outra habilidade. E em ambos os casos, a criança vai para o fundamental, tá? Nada vai fazer ela ficar retida ali na educação infantil. Ela vai para o fundamental e no fundamental ela já vem com essa ressalva de que, por exemplo, a criança não fala, a criança não desenvolveu nenhum tipo de interação social e verbal. Será que seria a hora da gente procurar uma equipe multidisciplinar para ver se tem algum transtorno global de desenvolvimento ou algo parecido? Então, assim, ela já vai com essa ressalva, ela já vai procurando um diagnóstico, né? Mas a educação infantil tem que estar ciente de que ela fez a parte dela, certo? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!